Olá, muito boa noite para você que acompanha o Eco pelas redes sociais e demais plataformas digitais. Estamos com mais uma edição de O Eco Entrevista e hoje aqui no gabinete do prefeito Anderson Prado de Lima, aqui em Lençóis Paulista, para fazer uma entrevista basicamente para falar de um balanço desses primeiros dias aí de novo governo e atualizar a população também em relação à situação da pandemia e de outros assuntos. Prefeito, muito boa noite, obrigado por nos receber aqui e é um prazer falar com você novamente. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez me dirigir a quem acompanha o jornal Eco e por mais uma oportunidade de me dirigir a esse povo que é, sem dúvida nenhuma, um povo diferenciado, um povo que merece um trabalho sério, que pensa em gente. Prefeito, eu quero começar então resgatando um pouco. Há 4 anos atrás, aqui nessa mesma sala, nesse mesmo gabinete, eu estava aqui para entrevistar o novo prefeito de Lençóis Paulista, que assumia aí, após um longo período de 16 anos de governo de um grupo político, assumia com a ideia de dar um rumo novo para a cidade, com novas ideias, e o que mudou daquele prefeito Prado de 2017 para o Prado que assume agora 4 anos depois, já para uma reeleição aí até 2024. Elton, comunidade é trabalho, comunidade é diálogo, comunidade é construção. Evidentemente que quando cheguei aqui em 2017, eu vinha de uma experiência administrativa de empresário do setor de comunicação segmentada, de líder de associação classista, ex-presidente da Silpa, como ex-presidente do Poder Legislativo. Eu já reunia em si experiências que eu poderia, como eu fiz, usei nas atribuições de chefe do Poder Executivo. Entretanto, o prefeito que tomou posse no primeiro dia de janeiro de 2020 é mais experimentado, é mais sofrido, é mais calejado. Se deparou com inúmeros problemas imensos de ordem da administração pública. Isso não foi diferente de nenhum prefeito deste vasto país. O prefeito que chega agora é um prefeito que é mais atento ainda às necessidades atuais, mas também é um prefeito que cumpriu, como poucos, mais de 80% do seu plano de governo em um ano, que foi 2020, marcado pela pandemia, marcado pela queda de arrecadação. É um prefeito que enfrentou a pandemia, é um governo que enfrentou a maior crise dos últimos tempos e que atravessou um mandato e iniciou outro sabendo o que tem que fazer. E o que nós temos que fazer agora é garantir que estejam livres leitos caso o Lençóis precisa. É saber que nós temos que ter responsabilidade enquanto sociedade civil para além de somente o poder público. Um prefeito que experimentou as maiores amarguras, que foi ver sua gente morrendo, mas que teve a firmeza, junto com a sua equipe, de saber o que era preciso fazer. Uma cidade que foi questionada quando resolveu fazer testes. Uma cidade que foi questionada quando iniciou o protocolo medicamentoso. Uma cidade que construiu, com o apoio da iniciativa privada, leitos para UTI Covid. Que município fez isso? Bauru é uma cidade de 400 mil habitantes com 50 leitos disponíveis. Nós somos uma cidade de 70 mil habitantes com 12 leitos de UTI disponíveis. Nós somos uma cidade que enfrenta de frente e que tem coragem. Eu sei que a entrevista de hoje é para falar da expectativa, mas qual é a expectativa se não manter uma cidade funcionando, pelo menos num fomento mínimo da economia e, em contrapartida, preservar a vida? Não há o que se falar mais do que, nesse momento,
de manter a cidade em ordem, do que manter a cidade organizada, do que os serviços essenciais funcionando, mas a obrigação geral dos prefeitos do Brasil agora é garantir leitos, é atuar na desordem do governo federal, é atuar na desordem do governo estadual, é atuar protegendo a sua gente da melhor maneira que se pode fazer. Pandemia é enfrentada pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. Que saudade que os prefeitos têm da época que, sobre a responsabilidade dos prefeitos, estava a dengue, que é da nossa competência. Mas estamos aí, enfrentando um vírus mortal, numa politização extrema, onde brasileiros estão sendo mortos por causa de guerra política, por causa de interesses que sequer são entendidos ou compreendidos pela maioria da população. Meu compromisso com a nossa gente. E seguirei junto à equipe de servidores fazendo aquilo que entendemos ser melhor para o município. Prefeito, antes da gente dar sequência, quero tocar mais no assunto da pandemia. Gostaria de lembrar quem nos assiste que estamos aqui no gabinete do prefeito Prado, apesar de estarmos respeitando o distanciamento pessoal, preferimos conduzir a entrevista com máscaras por questões de segurança em meio ao momento crítico que a gente vive da pandemia também. E aproveitando o assunto pandemia, no último domingo você realizou uma coletiva aí para falar de adaptações aí nas regras impostas pelo governo do estado, que permitiu que o comércio da cidade continuasse funcionando aí nos mesmos moldes do que vinha ocorrendo lá no início da pandemia, em março e abril de 2020. E queria que você comentasse disso, visto que o governador João Dória, inclusive em uma reunião recente com prefeitos para falar do plano de imunização, ele chegou a ameaçar de colocar os municípios que não cumprissem à risca o Plano São Paulo no final da fila para receber as vacinas, né? Como que tem sido esses primeiros dias? A Prefeitura de Lençóis Paulista, como a de Bauru, recebeu alguma recomendação do governo do estado? Eu gostaria de saber quais são as regras que Lençóis não está cumprindo. Lençóis Paulista, diferente de muitos outros municípios, inclusive de Bauru, nós temos leitos disponíveis, tanto de UTI quanto de enfermaria. Nós temos 5 portas de entrada para a Covid-19, 3 unidades básicas de saúde, um pronto atendimento ao Covid, conhecido como PAC-19, e a UPA. Nós temos protocolo medicamentoso. O que Lençóis não está cumprindo? Nós sim estamos cumprindo todas as obrigações com o nosso povo. Nós estamos também cumprindo a fase vermelha. Uma fase vermelha já experimentada por Lençóis Paulista, que permitiu, naquela época, um fomento mínimo de economia e, naquele momento, ensinou uma região inteira a trabalhar. Estamos fazendo novamente, embora eu tenha plena certeza que não é o comércio, não é a prestação de serviço os grandes responsáveis pela disseminação do vírus. As grandes festas de final de ano foram as responsáveis. Lençóis Paulista não foi notificada e nem acredito que seja. Haja vista que dentro das nossas competências nós entregamos parâmetros seguros e respeitamos o Plano São Paulo, dentro de uma fase vermelha, com certas adaptações. Adaptações que não comprometem ou não fogem da estrutura pensada e planejada pelo Plano São Paulo. Nós respeitamos a Presidência da República através dos seus decretos presidenciais. Nós respeitamos o governo de São Paulo através dos seus decretos estaduais. E assim Lençóis tem se equilibrado. Se todos os municípios de São Paulo e do Brasil tivessem se organizado para a pandemia como Lençóis Paulista se organizou, certamente nós não estaríamos vendo um colapso em Manaus, um colapso na nossa vizinha Jaú, um colapso do sistema de saúde da DRS, da Diretoria Regional de Saúde de Bauru. Lençóis se organizou. Lençóis se preparou para a pandemia. Quando nós suspendemos as atividades, quando nós mantivemos somente
as essencialidades, no início da primeira fase vermelha, nós instantaneamente começamos a aplicar e demos inícios a processos que hoje estão a todo vapor em Lençóis Paulista. Quem criou uma central saúde? Quem ofereceu 5 portas de entrada? Quem fez testagem em massa? Pouquíssimas cidades. Tanto é que no domingo nós temos uma nova testagem em massa na nossa cidade para detectar a evolução do vírus, para observar a cidade daqui 10, daqui 15 dias, se os leitos que teremos serão suficientes. Nós, em parceria com o Hospital Piedade, nós autorizamos mais 5 leitos semi-intensivos. Que cidade mais responsável que Lençóis Paulista? Então não há de se dizer que nossa cidade não cumpre regramentos. Cumprimos os regramentos que dispõem através de decretos presidenciais, cumprimos os regramentos que dispõem através de decretos de governo do Estado e dentro da nossa própria realidade, sem ofender esses termos, com respaldo do Comitê de Saúde, tomamos algumas decisões que possibilitam o fomento mínimo do comércio. Agora, compartilhada a responsabilidade com a sociedade civil e cobrança sempre do Estado e da União dos leitos de UTI. E repito aqui, Elton, quem tem obrigação constitucional de enfrentar a pandemia não é prefeito, é presidente da República. Não é secretário de saúde, é ministro da saúde. Transferência de responsabilidade, Prado, de modo algum. Se eu fosse transferir responsabilidade do município, a gente não teria toda essa estrutura de combate à pandemia à disposição do povo de Lençóis Paulista. Agradeço os recursos que vieram tanto do governo de São Paulo, mas em maioria do governo federal. Foi a única questão acertada que foi feita para que a gente pudesse se organizar e enfrentar a pandemia no âmbito local. Porque se assim não fosse, lençoenses hoje talvez estivessem nos corredores de Jaú, como jauenses estão, e também outras pessoas de outras cidades, porque Jaú é uma referência regional para recebimento de Covid-19 e outras patologias. E tocando na questão de Jaú, apesar desses 5 leitos aí que a prefeitura vai conseguir viabilizar a implantação dos leitos semi-intensivos no Hospital Piedade, a situação da ocupação hospitalar aí na região está crítica. A própria Santa Casa de Jaú, como você já citou, chegou aí ao colapso e outras unidades aí perto de atingirem a sua capacidade máxima na região da DRS de Bauru. E diante desse cenário, podemos imaginar que essa reclassificação aí que ocorreu na última semana, ela possa ser estendida pelo governo do estado, né? Na semana passada vocês estiveram numa reunião com o Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, você e outros prefeitos, para solicitar ampliação de leitos aqui na região, né? Qual que foi o retorno que vocês tiveram? Porque seria um dos pontos que garantiria a reclassificação para uma fase menos restritiva também, né? O que nós tivemos de retorno do secretário de Desenvolvimento Regional, do Marco Vignoli, é que no início do mês teríamos mais leitos para Bauru e, posteriormente, Botucatu. Espero que isso aconteça, haja vista que a manutenção dos leitos nos hospitais estaduais é de competência do governo do estado com o apoio do governo federal. De qualquer forma, isso impactaria na nossa reclassificação em uma fase menos restritiva. No entanto, para quem acompanha as notícias e está interessado em colocar filtros, vai perceber que se hoje abrissem somente 10 leitos na nossa região, com Jaú colapsada, com 230% de ocupação, com pessoas nos corredores, 10 leitos não adiantariam para a reclassificação numa fase menos restritiva. Então, um momento é de atenção, um momento é de preocupação. Lençóis Paulista seguirá permitindo o fomento mínimo da economia,
respeitando o decreto de presidente, respeitando o decreto de governador, mas trabalhando na sua própria casa, como temos feito. E é o melhor. Hoje, somente Lençóis e Pederneiras possuem leitos disponíveis. Lençóis Paulista, na semana passada, num momento crítico e intercorrência noturna, chegou a 100% de ocupação em uma noite, nos leitos de UTI. Foi a primeira vez que isso ocorreu. Exceto esse dia, nunca tivemos 100% de ocupação e seguiremos lutando para que isso não aconteça. Mas a ajuda do povo é crucial, é essencial que as pessoas, que principalmente os chefes de família, chamem para si e para os seus a responsabilidade de não confraternizações ou aglomerações desnecessárias, principalmente no período noturno dos finais de semana. Sem apoio da sociedade civil, o tempo na fase vermelha, os regramentos tendem a se manter ou a piorar. A população tem que fazer a sua parte. Não é possível que uma autoridade seja obrigada a colocar máscara no rosto de alguém. Não é possível que uma autoridade tenha que exigir um distanciamento seguro de 1,5 metro. Não é natural que uma autoridade tenha que obrigar uma pessoa a lavar as mãos. Não é lógico que uma autoridade precise falar mais de uma vez que é o primeiro sintoma de Covid-19, a pessoa tem que procurar a nossa rede de atendimento, que são 5 portas de entrada, mais uma central saúde. Não é lógico que isso esteja acontecendo. Então, mais uma vez, eu faço um apelo aos chefes de família, como eu fiz um apelo aos líderes cristãos ontem, assim como eu fiz um apelo aos proprietários de academia, assim como eu estou fazendo um apelo aos comerciantes. É hora de nos unirmos, é hora de parar com o mimimi, com o diz-que-me diz-que, com o ranger de dentes. Nós estamos falando de Lençóis Paulista, a cidade que tem obrigação e que a todos abraça. Se amanhã no Hospital Piedade, lá no PAC, faltar um respirador, a responsabilidade é colegiada, embora eu saiba que eu irei admiti-la. Sou homem e gestor suficiente para admitir se isso vier a acontecer. Mas eu digo que a responsabilidade é compartilhada. Quando eu inaugurei, junto à iniciativa privada, junto ao hospital, o PAC, aqueles leitos vazios, muitas pessoas duvidavam se aquilo seria necessário, se não era um exagero. E a semana passada eu estive lá, visitando o PAC, visitando a UPA, o hospital, e lá no PAC, pessoas entubadas de bruço. Eu disse isso na coletiva de imprensa. Eu estou dizendo isso às famílias lençoenses. Eu estou dizendo isso às pessoas que eu conheço. Mas eu sozinho, a minha avó sozinha, o meu grito sozinho não é capaz de fazer a consciência coletiva despertar de forma tal que a gente, de um dia para o outro, entenda que precisamos uns dos outros. Isso é transparente como água cristalina. Todo mundo já sabe o que fazer, Alton. E eu pergunto-me, por que ainda não estão fazendo? Estão esperando colapsar Lençóis? É isso. É sinceramente isso. É a pergunta que eu também me faço. Mas as forças de Lençóis Paulista, os mecanismos de defesa de Lençóis Paulista, os mecanismos de proteção de Lençóis Paulista estão ativados a 100%. Aqui não diminuiu o leito não, igual em Bauru. Aqui aumentamos. Aqui não diminuímos testagem não, aqui mantivemos. Aqui não retiramos medicamentos de protocolo não, mantivemos para a melhora da imunidade numa resposta à Covid-19. Aqui a gente não engana ninguém não, aqui a gente não faz para inglês ver. Aqui nós damos resultado e por isso seguimos trabalhando. E para continuar trabalhando com resultados, agora mais do que nunca,
mais do que qualquer outra vez nesta pandemia, o povo precisa fazer a sua parte. Eu sei que as pessoas estão cansadas. Eu sei que o comércio está sofrendo. Eu sei que os empresários estão cansados. O poder público também está. As nossas enfermeiras também estão. Os nossos auxiliares, as pessoas que limpam, a prefeitura. Eu também estou cansado. As pessoas têm direito de se cansar, enquanto as outras também têm direito de reclamar. Mas nós precisamos de união e empatia. São 65 óbitos, meu Deus. 65 óbitos. 65 lençoenses que, do ano passado até agora, foram vitimados pela Covid. É pouco, será? Prefeito, seguindo nessa questão, muitas das pessoas com as quais temos conversado aí neste ano têm falado dessa perda de empatia, né? A pandemia, ao que parece, perdeu o poder de comover as pessoas, né? A dor daqueles que perderam seus entes queridos já parece que não importa para as pessoas que insistem em desrespeitar as regras e recomendações das autoridades sanitárias, barreiras sanitárias aí muito importantes para conter o avanço, né? E o sopro de esperança que temos aí no horizonte, visto que temos falhado em conter através das barreiras, é a vacinação, né? Lençóis Paulista iniciou aí na semana passada, após a chegada aí do primeiro lote da Coronavac, a imunização dos profissionais de saúde que estão aí na linha de frente. Isso tinha previsão de ser concluído aí nessa terça-feira. E agora, como que está essa questão? Bauru já recebeu, inclusive, uma primeira remessa da vacina de Oxford também. Está vindo mais vacina para Lençóis, a prefeitura já tem essa sinalização? A vacina de Oxford chegou hoje a Lençóis Paulista. Nós manteremos a nossa vacinação seguindo os protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado para os profissionais de saúde. A vacinação é um alento, mas ela ainda irá demorar um pouco. Portanto, as medidas higiênicas e as barreiras sanitárias seguem sendo extremamente necessárias. Eu espero que nós tenhamos a condição, através da Fiocruz, através do Butantan, de imunizar o quanto antes todo o país, e não só Lençóis Paulista. Embora a nossa preocupação seja local, nós somos um aglomerado de elos que formam um país imenso. Nós precisamos, segundo estudos de cientistas, da vacinação em 70% da nossa população para frear a Covid-19 no âmbito mundial. E vejo a União Europeia agindo como já agiu há séculos atrás, os nossos antigos colonizadores querendo o monopólio da vacina. Nós vemos os países mais ricos vacinando, nós vemos a diplomacia brasileira falhando. Isso tudo me preocupa porque sei que a vacina é a esperança da humanidade, do Brasil, de São Paulo e a nossa também. Eu não vejo a hora de poder chegar nessa prefeitura e voltar a pensar em cidade, voltar a pensar no meu plano de governo, voltar a pensar em futuro. Eu não vejo a hora que isso aconteça. Mas enquanto governador de São Paulo, enquanto presidente da República, não olharem para o mesmo horizonte, vai demorar um pouco mais. Meio difícil acreditar que isso deva ocorrer, né? Que seja o mesmo horizonte da vacinação. Que um grite Butantan e que outro grite Fiocruz. E que o Ministério da Saúde libere a Sputnik, que está sendo usada em profusão na Rússia.
Que o Ministério da Saúde trabalhe com celeridade. Nós estamos falando de vidas, e vidas importam. Não são números. Não são números em estatísticas. Essa falta de empatia, essa falta de amor, ela é preocupante. Nós não estamos em guerra entre nós estamos em guerra contra um vírus. E é uma pena que as pessoas ainda não tenham percebido. Os partidários, aqueles que não estudam, aqueles que não entendem e principalmente aqueles que não respeitam. Nós não estamos em guerra entre nós estamos em guerra com um vírus que mata. Que mata mãe, que mata pai, que mata avô, que mata filho, que mata o seu irmão. E você aí, querendo defender o seu político de estimação, me poupe, me preserve, preserve a vida das pessoas. Meu Deus do céu, a que ponto chegou a humanidade? A que ponto chegamos? Chegamos ao ponto de a 50 quilômetros da nossa cidade ter um hospital colapsado. E aqui em Lençóis, com a ajuda do povo, nós não permitiremos que isso aconteça. Com a ajuda do povo. Com a ajuda das pessoas. Eu serei homem de assumir a responsabilidade, mas agora é momento de compartilhá-la. Prefeito, você comentou que não vê a hora de voltar a pensar em cidade, né? Como que tem sido, para você que foi reeleito, como que foi encerrar um mandato aí em meio a uma pandemia e como é iniciar um segundo mandato também em pandemia, com alguns planos, creio eu, que obrigatoriamente frustrados por conta de outras demandas, aí, principalmente na área da saúde. E queria que você falasse também da sua expectativa aí, né, de quando, de repente, poderemos nos ver livres desse mal, né? Eu acredito que tem data para terminar. Eu acredito, dentro das barbaridades que o nosso ministro da Saúde tem falado, uma é que eu quero que aconteça. Assim como aconteceram com os testes de Covid, em breve haverá vacina. Haverá vacina de vários laboratórios. Nós no Brasil temos uma capilaridade imensa através do SUS. Então acredito que a hora que a vacina de fato começar a ser disponibilizada, não só da Fiocruz e do Butantan, assim como outras de outros laboratórios que já estão sendo usadas no mundo, até o meio do ano nós tenhamos condição de voltar às rotinas de uma forma mais como era antes. Mas a cidade de Lençóis Paulista, apesar do enfrentamento vigoroso à pandemia, manteve seus serviços essenciais, manteve aquilo que foi implantado durante a minha gestão em funcionamento. É lógico que as nossas forças e o limite delas também que existe foi e é voltado para o enfrentamento da pandemia, mas se a gente observar a quantidade de projeto dentro da saúde, de projeto dentro da assistência social, projeto dentro de todas as pastas de infraestrutura, você vai perceber que Lençóis pensou em gente, que Lençóis olhou para frente, e nós vamos fazer isso. Eu sei que para a administração pública, do ponto de vista da gestão, 2020 foi um ano perdido. 2021 caminha, do ponto de vista administrativo, para o mesmo lado. Mas vai ser a oportunidade que cada gestor tem, de verdade, de provar o seu real valor, com o que realmente tem importância, com o que realmente tem significado. E o que tem importância e significado para mim é o povo dessa cidade. Que eu tenho a obrigação de, por ele trabalhar, ele defender e manter a saúde funcionando em tempos de pandemia. É isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer. As expectativas para mim, que sempre vejo as coisas com bons olhos, que acredito nas pessoas, apesar dos dissabores e desamores, é que tudo isso vai passar.
que é um período ruim, que Lençóis, São Paulo, o Brasil, o mundo irá superar, como já aconteceu em outras pandemias. É que agora é a nossa hora, agora é a nossa vez de passar por um problema tão grande. Acredito que muitas pessoas sairão piores do que entraram nessa pandemia, porque até aqui as pessoas estão mostrando o que realmente elas são, mas muitas pessoas, muitas instituições, muitas comunidades, em como um todo sairemos melhor, sairemos maior, sairemos mais preparados. É nisso que eu acredito, pelo menos é nisso que eu quero acreditar. É isso que eu peço para Deus diariamente, além de saúde, humildade e sabedoria. Prefeito, para a gente não ficar só no assunto pandemia, também queria falar um pouco de administração. Alguns novos secretários aí assumiram no início da gestão. O vereador André Pacola Sasso foi para o SAI, o ex-vereador Manezinho, agora vice-prefeito, assumiu a Secretaria de Convênios e Captação de Recursos. E também tem o Paulo Ferrari no Desenvolvimento Econômico. E na ocasião, quando a gente conversou sobre essa troca aí de alguns secretários, você falou que deveria concluir isso até abril, né? Você planeja, já tem algum outro nome em mente aí? Como que está esse processo? Esses secretários que seguem no cargo ainda ficam em avaliação até abril? A pergunta, só estendendo um pouco, porque tem sido comentado que talvez o vereador Chico Naves também receba um convite para assumir uma secretaria no seu governo. Isso procede? Elton, a administração pública é algo vivo. Eu devo ser, na história de Lençóis Paulista, o prefeito que mais substituiu secretários. Isso não tem nenhum problema. Prefeito que tem medo, como meus antecessores, de substituir secretários, é porque ou são reféns, ou tem medo da opinião pública, ou porque tem ligações que não sou eu que irei explicá-las. Os meus secretários estão em sempre avaliação. Alguns eu troquei no início do mandato, outros no meio do mandato, outros no final do mandato, e com certeza, neste ano, nesse segundo mandato, haverá naturalmente trocas de secretários. Alguns secretários que regressam à iniciativa privada, outros secretários que recebem convites, outros secretários que, segundo a avaliação da administração em si, não deram o resultado à altura, mas a gente sempre faz isso com muita transparência, com muito respeito pelo nome das pessoas. A administração pública, ela é dinâmica e, com certeza, novos secretários devem surgir. Eu estou com pastas vagas devido à reestruturação que nós fizemos para enfrentar a pandemia. Nós temos secretários novos, como você mesmo disse, e por que não algum vereador ocupar a secretaria? Isso já foi experimentado com o Tupã, já foi experimentado com o Cagarete. É algo natural que acontece no Palácio dos Bandeirantes, que acontece no Palácio do Planalto, em relação à Câmara, em relação à Assembleia de São Paulo. Algo totalmente natural e pode ser que exista mudança sim. Sempre pode ser que existam mudanças. Natural. Você tem conversado com o vereador Chico Naves? Eu tenho conversado com o vereador Guto, com o vereador Chico Naves, com a vereadora Mina, com o vereador Dudu, com o vereador Bibaia. Como sempre, converso com todos. É um diálogo sempre aberto. Sempre gosto de lembrar que a minha entrada na política se deu pela Casa do Povo, se deu pela Câmara Municipal. Então, o meu diálogo com os vereadores é um diálogo constante, com todos e não com um apenas. Prefeito, desde já, então, gostaria de agradecer por nos receber aqui mais uma vez. E para a gente finalizar, deixo o espaço aberto aí para que você se dirija à população de Lençóis Paulista, que faça suas considerações finais também. Elton, eu encerro como eu sempre faço, agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo a equipe desse Senhor Jornal. Peço a compreensão, principalmente dos empresários que estão sendo afetados. Lembro que nós somos Lençóis Paulista. Nós somos a terra da brava gente lençoense. Nós somos um povo diferenciado e enfrentamos
os nossos problemas de frente, com força, com vigor. Foi assim que fizemos na inundação, foi assim que fizemos no início da pandemia, é assim que estamos fazendo nesta pandemia, assim será até o fim. Lençóis é uma cidade que tem coragem, uma cidade dinâmica e que não tem um governo que faz sem saber. Nós tomamos as medidas aqui que devem ser tomadas com o apoio do Comitê de Saúde, com o apoio da administração pública em geral, em diálogo com a sociedade. Nesse momento, eu peço compreensão, respeito e compromisso com Lençóis Paulista. A responsabilidade é de todos e, portanto, todos iremos conseguir alcançar a vitória e o final dessa pandemia juntos. Obrigado. Obrigado. Então, portanto, conversamos com o prefeito Anderson Prado de Lima. Obrigado a você que nos acompanhou até agora também. Uma boa noite a todos e continue nos acompanhando aí nas redes sociais e demais plataformas digitais, que voltaremos aí em breve com uma nova entrevista. E antes de encerrar, reitero aí as palavras do prefeito Prado: o combate à pandemia é uma responsabilidade de todos nós. Então, não se esqueçam, o coronavírus ainda está aí. Respeitem as recomendações das autoridades sanitárias e só com a sabedoria e responsabilidade de todos conseguiremos vencer. Até a próxima, um abraço.